Olá pessoal, vamos então para o primeiro vídeo sobre os tópicos de história da Alemanha. Eu hoje quero falar com vocês sobre a diferença entre Alemanha, Germânia e Deutschland. Esses três termos servem hoje para falar do país que a gente conhece como Alemanha, mas esses termos eles vêm já de uma longa data, eles têm uma história longa que eles contam com esse nome, né, cada nome em si, e é a diferença desses três termos que eu quero contar para vocês hoje. A Alemanha que a gente conhece hoje, ela vem lá da antiguidade, antes de Cristo, onde tinha diversas tribos germânicas, né, por isso o termo Germânia, diversas tribos germânicas na Europa Central que ficavam na Völkerwanderung. Depois, já ali pelo século IV e V, houve a Völkerwanderung. O que é a Völkerwanderung, Denis? Eu esqueci de apresentar para vocês o Denis, que está aqui me ajudando com toda a parte de vídeo, de o que vai entrar na tela. E, claro, o Thomas está acompanhando a gente, né? Então, Denis, qual foi a minha pergunta? O que era a Völkerwanderung? A Wanderung é a caminhada, então a Völkerwanderung foi a caminhada que os diversos povos, as diversas tribos germânicas fizeram nos primeiros séculos ali depois de Cristo e que gerou toda uma confusão de dados, né? Quem estava onde, quando, como, por quê, o que aconteceu ali. Então, o termo Alemanha, vamos começar por esse termo. O termo Alemanha disse que vem de um povo germânico chamado Alamanen. Mas tem também a questão de que esse termo Alemanha vem dos Alemanen, mas foi transformado um pouco pelos romanos num termo latino, né? Por isso, Alemanha. E é o termo que a gente usa hoje para o país em países que são de língua latina, né? Opa, a água caiu. Então, esses países de língua latina, como Itália, como Portugal, Espanha, usam o termo Alemanha para falar do país que a gente também conhece como Alemanha. Já o termo Germânia, esse termo vem do Germanischer Stämme, que são essas tribos, esses povos que estiveram na Alemanha, hoje na Europa Central, né? E que ficaram, digamos assim, passeando nessa área. O termo Germânia ele foi citado pela primeira vez. Denis, passa o próximo tópico do PowerPoint. Vamos lá. Pois é, os Germanen. Então, dizem que os estudos mostram que os germanos, entre aspas, né, de Germanen, eram do jeito que está nessa foto. Talvez um pouquinho estilizado, né? Mas eles eram povos lutadores, então eles andavam sempre com as formas de defesa, né, com armas para poder se defender de algum povo inimigo. A vida não era tão simples nessa época como é hoje em dia, né? A vida naquela época era bem mais perigosa, as pessoas tinham que saber se proteger. Passamos para o próximo. Opa! Pronto. Era aqui que eu queria chegar antes, o Comentário de Belo Gálico. Comentário de Belo Gálico. É o livro do Tácito, do César, de Belo Gálico é do César, e o César, junto com o Tácito, que escreveu Germânia, vão citar pela primeira vez o termo Germânia, para falar de todos os povos germânicos que viviam na Europa Central, do ponto de vista de Roma, no norte, né? E eles vão falar sobre os costumes, sobre a vida, sobre o que esses povos fazem, sobre os primeiros contatos que eles tiveram com eles. Inclusive, o próprio César vai ser responsável pelo primeiro genocídio na Europa Central, porque ele vai acabar destruindo na luta um desses povos, né? Vamos passar agora para o próximo. Aqui nós temos os germanos de Germanen no século V já.
né? Depois de toda essa Völkerwanderung sobre a qual eu falei, onde os povos basicamente saem de um lugar, vão para outro. E o que é importante nessa situação? Quando um povo briga com o outro e um deles tem que sair do lugar, eles acabam indo para outro lugar e acabam encontrando normalmente outras pessoas, acabam brigando com essas pessoas. Então houve bastante troca de lugares aonde esses povos ficavam na Europa lá na antiguidade. A gente pode ver no meio desse PowerPoint, no meio dessa página, o termo de novo Alamanen, né, que a gente já falou sobre ele antes, e é basicamente essa área dos Friesen, dos Sachsen, Thüringer, Franken, Alamanen, Burgunder, que vai se basear depois a Alemanha que a gente conhece hoje, né? Vai ter muita troca de poder, vai ter muita troca de... Oi? Oi? Ele queria me falar alguma coisa. Não, só para observarem aqui o mapa, né? Tem muitas coisas interessantes que tu falaste, onde é que ficaria essa Alemanha, né? Esse conjunto de informações? Ah, tá. Então, existem também os dialetos, né? No Brasil a gente fala muito do dialeto do Hunsrück, por exemplo, né? Então esses dialetos, eles já vêm daquela época, de como os povos falavam naquela época, né? Por exemplo, tem o dialeto lá no norte, no Friesland, né? Ou o dialeto francônio, o dialeto saxão, que hoje se mantém com mudanças de locais, mudanças de áreas onde eles estão hoje em dia, porque hoje em dia esses povos se juntaram depois numa Alemanha geral, mas o dialeto ele permaneceu. Opa, agora o Thomas está ficando meio chateadinho, né? Ele quer atenção. A gente já está terminando esse vídeo também, mas eu queria falar para vocês ainda de onde que vem a palavra Deutschland, né? Deutschland tem duas palavras compostas, Deutsch e Land. Land vem da palavra terra, Deutsch vem da palavra alemão, e num primeiro momento, quando se falava em alemão, se falava da língua. A gente não fala de alemão lá no século IV, no século V, né, que tem toda a questão do Altdeutsch, de como a língua se desenvolveu também, mas a gente fala basicamente da língua e não de um local. A história de querer denominar um povo através da língua vem mais tarde, né? E mais tarde ainda vem colocar, junto com isso, junto com a denominação de língua, de povo, a região aonde se fala alemão. E as regiões na Europa Central, pelo menos onde se fala alemão hoje, é Alemanha, Áustria e Suíça. Agora, uma coisa importante que a gente ainda precisa falar quando fala sobre a história antiga da Alemanha é que Roma invadiu a área central da Europa e com isso entrou em contato com os primeiros povos germânicos, lá com Tácito, com César, e antes disso ainda, um século antes de Cristo também. Houve os primeiros contatos, Roma acabou trazendo muito do seu poder bélico para cá, para conseguir anexar os territórios. Eles foram felizes nessa anexação, então eles chegaram até o Rio Reno, mas não foram muito além disso, porque César lutou aqui na região, voltou para Roma, mas Augusto depois disse, vamos deixar por isso mesmo, os povos são muito bélicos, né? Eles dizem que Germânia vem de German, que vem de um homem que luta com armas, né? Então por aí a gente já pode ver como que toda essa composição se fez. E foi também no primeiro século depois de Cristo que nós tivemos as primeiras brigas para se libertar do poder dos romanos, né? Então teve em específico, teve uma pessoa que é considerada o primeiro herói nacional, entre aspas, né? Da Alemanha, é Hermann der Cherusker, que foi um príncipe de um desses povos dos queruscos, né? Que
acabou sendo, como é que eu vou dizer, ele foi levado à força da Alemanha, da Europa Central, foi levado à força para Roma para ser integrado à força. Com a maioria das pessoas isso funcionava, porque eles recebiam depois poder dentro do militar, né, do poderio militar. Eles recebiam poder, voltavam e exerciam poder na sua própria região. Mas com Hermann den Cherusker isso não aconteceu, porque ele voltou para sua região e se voltou contra os romanos. E com isso surgiu a primeira guerra entre eles, dos romanos com os queruscos, que foi no Teutoburger Wald. É uma história bastante conhecida, todos aqui na Alemanha aprendem isso na escola, né? Eu não sei como é que isso seria na Itália, né? Se na Itália esse ponto também foi importante. Mas aqui na Alemanha ele é aprendido nas escolas e o Hermann é considerado o primeiro herói nacional, mesmo que nação seja um termo que venha muito mais tarde. É isso, pessoal. Era isso que eu queria contar para vocês sobre esse primeiro período de onde vêm os termos, né? De onde vem Germânia, Alemanha, Deutschland. E ficamos por aqui. Até a próxima.